Entrevista na Mirante News. E nós estamos recebendo hoje, nesta quinta-feira, aqui na Mirante News FM, a deputada estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, do PSB, que hoje é a nossa entrevistada aqui no Abrindo o Verbo. Vamos falar sobre vários assuntos, empoderamento feminino, questões de balanço de mandato nessa Assembleia Legislativa e outros assuntos aqui no Abrindo o Verbo. Presidente, deputada Iracema Vale, muito bem-vinda, um prazer recebê-la aqui na Mirante News. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mirante News FM, do programa aí Abrindo o Verbo. Eu gosto do nome do programa, nome forte, né? Quero aproveitar o Wallace Brito e parabenizar pela audiência do programa, dizer que é uma alegria enorme estar aqui. E vamos abrir o verbo, né? Vamos conversar. Vamos lá. Tem muita coisa pra gente falar. Presidente, e nesse último dia 29 de maio foi realizado, através da Procuradoria da Mulher da ALEMA, o primeiro encontro de mulheres legisladoras aqui no Maranhão, cujo foco foi o fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres. A gente tem visto que essa foi a principal composição de mulheres na Assembleia Legislativa. A senhora já é histórica por ser a primeira mulher presidente da ALEMA e queria que a senhora fizesse um balanço sobre esse encontro estadual, o que foi falado, o que foi dialogado, os avanços. Por favor, conte pra gente. Olha, Wallace, foi um encontro maravilhoso que aconteceu. Eu estou presidente da Assembleia, a casa tem 190 anos e eu sou a primeira mulher presidente da casa. Uhum. Isso daí lembra a gente a dificuldade que as mulheres têm para alcançar lugares de poder, né? Eu estou há 30 anos na política no Maranhão. Fui vereadora 2 mandatos, fui prefeita 2 mandatos, já ganhei eleição, já perdi eleição, estou na luta política há 30 anos. E a Assembleia, há 190 anos, não tinha uma mulher presidente. Quase 2 séculos, né? Quase 2 séculos. Sendo que a primeira mulher presidente da casa, ela chegou à presidência com a casa com 100 anos. Entende? Então, a cada 100 anos foi que a mulher conseguiu ascender um espaço de poder naquela casa. Hoje nós temos a maior bancada feminina, que são 12 mulheres. Então, é justo que a gente, aproveitando esse espaço e esse momento, oportunize outras mulheres a participarem, incentive outras mulheres a colocarem seu nome, seu trabalho, a sua inteligência, também à disposição da população do Maranhão. Então, no nosso primeiro ano à frente da presidência, que era um ano pré-eleição, a gente fez toda uma mobilização de todas as mulheres líderes do Maranhão, fizemos seminários sensibilizando as mulheres para a importância da participação no pleito eleitoral. Porque a gente viu que a cota de gênero não assegura que mulheres realmente participem, né? Dado isso aí, um monte de candidatura fantasma e muitos problemas se tem com a cota de gênero. A gente fez isso para incentivar as mulheres a participarem, realmente deu certo. Nós fizemos um movimento também para ampliar o número de procuradoras das mulheres nos municípios, nas câmaras de vereadores, onde a gente chegou, acho que tinha ali entre 11 e 15, eu não sei exatamente o número aqui. Paula está me dizendo ali. 13, né? Ó. Agora nós temos 81 Olha procuradorias, que foi um trabalho que a gente fez nos 2 primeiros anos. Esse encontro de legisladoras, ele foi uma mobilização apenas para mulheres que alcançaram as vagas nas câmaras de vereadores e para deputadas estaduais e para as senadoras foram convidadas, só compareceu uma. Mas, enfim, a gente convidou as mulheres que estão à frente do Legislativo. Qual é o principal foco? Preparar um mandato, ajudar, dar condições, conhecimento, trocar experiências para esse mandato que inicia-se esse ano, né? Compartilhar a experiência, porque eu aprendi muito, né? Sim. E eu sei que as mulheres também aprenderam. E continuar a implantação das procuradorias da mulher, porque nós somos 217 municípios.
Não é concebível que apenas 81, quer dizer, com tanto esforço que a gente fez, ainda são apenas 81 municípios que têm a Procuradoria da Mulher ainda instalada. Era menor, né? 13, né? Era um número muito ínfimo, muito. Isso. Então, para ver que quando a mulher ocupa um espaço, ela tem que ter sororidade, ela tem que fazer com que outras mulheres se levantem, abrir esse espaço para outras mulheres. Para você ter uma ideia, lá na casa, na Assembleia Legislativa, não tinha uma frase de uma mulher. A mulher está na casa há 100 anos, 90 anos, que tem deputadas estaduais. Poucas, mas tem. Mas não tem uma frase de uma deputada mulher, não tinha uma sala destinada ao nome de uma mulher, não tem um auditório com o nome de uma mulher, não tem nada, nenhum espaço. E graças a Deus, a gente teve a oportunidade de estar presidente como uma primeira mulher. Nós decidimos com a bancada das mulheres na Assembleia nominar o nosso memorial, Zuleide Bogéia, que foi a primeira mulher eleita, né, a ter um assento na Assembleia Legislativa. Imagino se hoje é difícil, como não foi difícil antigamente para a deputada Zuleide, né, ter conseguido alçar esse espaço. Então, hoje nós temos lá o nome da querida Zuleide Bogéia, primeira deputada estadual eleita. Nós também conseguimos colocar lá o nome da Escola Legislativa, inclusive com um busto, né, da Rosa Castro, a professora Rosa Castro. A professora Rosa Castro foi política, foi ativista, se candidatou na mesma época da Zuleide e, na época, não pôde assumir a cadeira, por diversos motivos. Alguns disseram que os votos foram cassados, outros disseram que não teve voto suficiente. Enfim, foi uma mulher que lutou muito politicamente, que não teve o seu devido espaço na Assembleia. Lhe foi negado o direito de estar na Assembleia. Mas hoje ela está lá, foi professora, lutou pela educação e tem um espaço, né, lá com o nome da Escola Legislativa. Então, a gente tem feito esse trabalho de empoderamento feminino, de incentivar as mulheres a participarem cada vez mais, e tem dado um bom resultado. É um momento que a gente acompanha aqui no Maranhão de crescimento da composição feminina, da bancada feminina na ALEMA e também em outras câmaras, mas ainda é um desafio, presidente, das mulheres na política. A senhora citou o caso de exemplos de fraudes à cota de gênero, e dentro até mesmo do próprio ambiente legislativo, que é majoritariamente ocupado por homens, muitas mulheres acabam se sentindo até intimidadas, né, na hora que forem falar na plenária, no púlpito. De que forma a senhora também, juntamente com as suas companheiras de assembleia, tem encorajado as mulheres que participaram até desse evento do Encontro Legislativo de Mulheres a não se intimidar, a sempre ocupar esses espaços de poder? Olha, eu quero fazer justiça às minhas colegas deputadas estaduais. Nós somos 12 deputadas, tem uma deputada emprestada aí para a Secretaria da Mulher, que é a deputada Abigail. Mas agora também a gente está passando por um processo que logo, logo nós teremos uma outra deputada que vai assumir, né? Que é a doutora Helena, né? Uhum. Mas o que eu quero fazer justiça a elas é que são mulheres ativas, combativas e que não se deixam intimidar, né? E mesmo sendo em número reduzido, tem feito um grande trabalho em favor desse empoderamento feminino. A exemplo, a gente na reunião, no encontro de mulheres legisladoras, a gente fez vários exercícios bem legais, para identificar, por exemplo, vários tipos de violência de gênero. Sim. Às vezes as mulheres sofrem violência de gênero e não sabem nem reconhecer, principalmente nós legisladoras. Os homens estão acostumados nesse comando das coisas que eles não se apercebem, às vezes, que estão praticando violência de gênero. Eu mesmo, na Assembleia, tenho sido muito paciente, muito tranquila. Imagino que a senhora deve ter uma paciência de Jó, viu? Mas isso não tira, não passa despercebido pelas pessoas. As pessoas percebem o tanto de violência de gênero que a gente sofre. Tem colegas que dizem assim,
presidente, eu não sei se a senhora sabe, mas querendo dar aula para a gente da atividade que a gente está fazendo, da atividade que a gente está desenvolvendo. Outros dizem assim, interrompe, o que a gente está falando, interrompe para poder falar, porque a voz da mulher tem que ter o seu quê? Interrompida. Por quê? Porque o homem tem que saber mais. Por quê? Então, todo dia a gente tem que se superar e mostrar para que a gente veio. Teve aquele caso no próprio Senado, né? Da ministra Marina Silva, que foi bombardeada por vários senadores, vários parlamentares, num episódio claro de violência de gênero que gerou, é claro, muita solidariedade. É um exemplo, né, presidente, de como a mulher ainda é tratada nesses ambientes. Por isso que tem que mudar. São vários exemplos, né? Vários exemplos. Nós também tivemos aqui no Maranhão o exemplo da deputada Mical, né? Que está aí sendo apurado, né? Investigado. Então, assim, a gente, enquanto mulher, enfrenta muitos desafios, e os desafios são diários. A gente não encontra, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu estou na presidência da casa e houve uma eleição. Na verdade, houve uma primeira eleição, foi questionada, nós fizemos um acordo, porque ela foi feita antecipada. Sim. E o ministro Fux entendeu que deveria ser feita de novembro a fevereiro. Tudo bem, se fez as adequações e tal. E aí nós fizemos a segunda eleição. A terceira eleição. Na terceira eleição, deu um empate 21-21. Houve a quarta eleição, que foi o segundo escrutínio, 21-21. O estatuto, o regimento interno da casa diz há mais de 30 anos. Não é de agora, né? Não, que o critério de desempate é idade. Nunca foi mérito. A maioria sempre foi deputados homens, né? Sim. Então, sempre foi idade. Como deu 21-21, eu estou presidente da casa legitimamente. Legítima, obedecendo o regimento interno da casa. Mas o que aconteceu? Pessoas querem o Solidariedade, o Partido Solidariedade, ele entende agora ele entende, né? Que antes não entendia assim, mas agora entende que quem deve ser vencedora de um pleito que dá 21-21 é o regimento da Câmara Federal, que diz que o critério de desempate é mais o número de mandatos, né? Mais mandatos. Num país onde a mulher nunca teve oportunidade, num país onde a mulher sempre foi tratada com inferioridade, onde ela nunca participou dos espaços de poder, isso aí é uma regra que essa sim deve ser inconstitucional, porque ela aleija todo o processo. Ela vista sobre a perspectiva de gênero, ela tira a condição de igualdade das pessoas. Os homens, historicamente, é quem ocupam mais esse espaço, né? Porque se fosse esse critério, certamente o lado ia pesar para os homens, né? Pronto, exatamente. E esse critério não foi visto antes nunca na Assembleia. Por quê? Porque não favorecia os interesses de quem quer brigar agora, de quem quer esse espaço agora. Isso passa por não se conformar também. Existe também o inconformismo. Mulher do interior, né, que não tem tradição familiar política, que é líder. Tudo isso incomoda muito. Eu vejo sobre essa perspectiva, né? E assim, é engraçado que é mais mandatos de deputado. Não é mais mandato, porque eu fui 2 vezes vereadora, eu fui 2 vezes prefeita. Se for experiência política... Sim. Eu acho que tenho muito mais, né? Muito mais. Mas então, é esse o país, essa situação do país, do Maranhão, mas eu sou aquela mulher que luto bravamente pelos meus direitos, né? E por direito de igualdade. Eu não quero ser nem melhor, nem pior, quero ser tratada de forma igual e dentro do limite constitucional. E a senhora afirmou recentemente, né, que a justiça não vai ser feita com a senhora, né, mas com a Assembleia Legislativa. Eu queria saber um pouco sobre como é que a senhora vem lidando com esse processo à frente da presidência, porque imagino que deve ser, de certa forma, um desafio muito grande.
A senhora está comandando a casa e no plenário, né, quando se levantam outros deputados, acompanhando os julgamentos na Suprema Corte, eu queria saber como é que a senhora se sente, mesmo comandando a casa em meio a essas apurações, a esses julgamentos. Wallace, eu vou te falar com pureza d'alma. No meu interior a gente diz com pureza d'alma, né? Com sinceridade. Isso nunca tirou a minha paz, nem um dia. Porque quando você está certo, que você está do lado certo, fazendo a coisa certa, você dorme todos os dias tranquilo, esperando que a justiça seja feita. Né? Então, eu, nesse exato momento, confio na justiça, no discernimento do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Portanto, não acredito que vá haver qualquer tipo de manobra para que essa Constituição seja rasgada. E a Constituição diz que o regimento da casa, a Assembleia tem autonomia sobre o seu regimento e sobre esse critério. Então, eu acredito que os guardiões da Constituição vão fazer o seu dever, que é guardar a Constituição. Então, assim, eu estou absolutamente tranquila, estou em paz, levanto alegre, vou para a sessão porque é o que eu gosto de fazer, o que eu me propus a fazer pelo povo do Maranhão foi trabalhar na Assembleia, ser deputada, uma boa deputada, recebo as minhas bases eleitorais, recebo o povo do Maranhão, recebo como deputada, recebo como presidente, resolvo os problemas dos deputados que trazem para mim, independente se estão dentro dos meus 21, fora dos meus 21, a gente tem feito... E o que não tem faltado são problemas, viu, para a senhora lidar, viu, presidente? Deus tem me dado sabedoria, me dado paciência, né? Porque é um exercício de paciência. E eu tenho conseguido fazer o meu trabalho, apesar de... Então, se o intuito é protelar, se o intuito é criar uma certa instabilidade na Assembleia ou no governo do Estado, não cria, porque eu tenho maturidade suficiente para reconhecer o meu papel e fazer a minha obrigação. Então, é isso que eu quero passar para o povo do Maranhão. É que eu estou presidente, o tempo, essa coisa aí de prorrogar, para mim eu encaro com muita tranquilidade. Eu acredito que é para os votos virem cada vez mais sedimentados, melhores, mais bem feitos, como tem vindo, né? Uhum. Como tem vindo. O ministro Alexandre foi induzido ao erro por um fake news que foi colocado no processo, né? E depois, quando a Assembleia informou, o próprio ministro Alexandre veio com voto corrigindo todo o mal-entendido, né? Então, a gente vê que cada vez que alguém retira o voto e quando volta aquele voto, volta muito mais consolidado o assunto de que a Assembleia Legislativa do Maranhão fez um processo correto, fez um processo liso, com lisura, fez um processo dentro da Constituição, dentro do seu regimento interno, de forma totalmente imparcial. Então, eu acho que é isso que cada voto que vem reafirma, traz mais força para o julgamento. Nós estamos aí com 8 votos a nosso favor, portanto, sim, já constituiu a maioria. Aí essa história de zero os votos, vai para plenário. Eu não vejo assim. Uhum. A forma que eu vejo é que o ministro Fux, foi ele que pediu destaque, isso, ele quer dar mais ênfase para o assunto, para ficar uma coisa esclarecidíssima, porque é uma coisa que vai definir um critério para 18 assembleias do Brasil, é o critério idade. A Constituição para governador, presidente, vereador, deputado estadual, deputado federal, o critério de desempate é a idade, é um critério justíssimo, né? Então, eu acho que é para que, de forma presencial, eles possam até esclarecer melhor, debater melhor. E eu achei até que foi uma boa coisa. Porque muita gente encarou assim que, com agora essa votação sendo decidida no plenário presencial, que de repente o resultado fosse se reverter, que fosse agora encarado como um novo momento, mas não é
nada disso, né? Não, olha, eu sempre me coloco no lugar das pessoas. Basta a gente pensar com inteligência. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal emitiu um voto sem ter estudado a matéria, Sim. sem ter um monte de assessores que ali discutem aquela matéria com ele, porque, afinal de contas, aquele é um regramento para o país. Então, eu creio, me colocando nessa posição, e se todo o povo do Maranhão se colocar nessa posição, jamais um ministro do Supremo Tribunal Federal vai fazer um voto e depois vai voltar atrás daquele voto. Não, eu estou enganado. Não, não é bem assim. Não, eu acho isso muito complicado, frágil. E eu acho que quem prega essa teoria aí é porque quer pregar assim o caos, quer mostrar poder, quer dizer que é influente. Eu acho até ruim as pessoas que divulgam isso. Eu acho ruim, eu acho que trabalham contra o trabalho do Supremo Tribunal, o trabalho sério que o Supremo faz. Porque quando a pessoa divulga um negócio desse, não, vai zerar, ela assim... criando um caos, criando problema, onde realmente não tem. Existem 8 votos consolidados por ministros que, até onde eu sei, são guardiões da Constituição e têm seriedade nos seus trabalhos, seriedade nas convicções. Não são pessoas que botam voto, no outro dia tira. Não existe isso, eu acho que em quase nenhum tribunal de justiça do país, quanto mais na Suprema Corte. Então, isso me dá uma tranquilidade, me dá, com a minha paciência, com a sabedoria que Deus me deu, de ter a certeza de que esse resultado está mais do que consolidado, né? Agora, a gente vai ter uma discussão melhor, porque vai ser ao vivo, né? Vai sair de ser online, passar a ser presencial, para chamar mais a atenção do país e das pessoas para esse assunto, se for o caso, né? Porque a gente não sabe, eu não sei como vai ser. Mas o destaque é para isso, né? Então, eu acredito nessa situação bem aqui. E a senhora está acompanhando, é claro, com muita tranquilidade. A senhora acredita que, passado esse momento de passar a limpo essa questão dessa votação questionada no STF, como é que vai ficar o clima na casa, diante daquilo que a senhora tem observado ainda hoje com os seus colegas? Olha, na casa o clima é de pré-eleição, né? Todo mundo sabe que em pré-campanha, em campanha, o clima se acirra um pouquinho ali, porque cada um vai ter seus candidatos, quer defender seus candidatos, quer defender seu retorno na casa. Isso não é diferente porque agora, isso é todo o tempo. Esse resultado, ele não muda essa situação. Né? Esse resultado não muda essa situação. Até porque a gente, se Deus quiser, vai se consolidar à frente da casa após o resultado, né, final. A gente tem que esperar o resultado final para afirmar isso. Mas eu estou tranquila, eu sou a mesma presidente que foi eleita por unanimidade, que foi eleita agora por 21 com critério de idade. Sou a mesma pessoa. Não ajo por impulso e, graças a Deus, o clima não depende desse resultado. Sim. Entendeu? O clima da casa depende do processo eleitoral, da conjuntura política, de outras situações. Agora, certamente foi uma surpresa para muita gente, né? Na época da votação, ter essa votação empatada, o que evidenciou grupos distintos. Uma situação e uma oposição. A senhora também viu dessa forma? Não, eu vejo o 21-21 hoje bem distante daquele dia, né? E por isso a gente pode avaliar melhor. Não foram grupos distintos, foram interesses distintos. Interesses pessoais que se sobreporam à questão do grupo, né? Se sobreporam à questão do meu trabalho, né?
E esses interesses convergiram no número de 21, que poderia ter sido até mais, né? Mas muitos colegas que foram procurados resolveram apostar no meu trabalho e não naquele momento, naquela oportunidade que houve, né? Hoje a gente vê colegas dizendo que se arrependeram, a gente vê uma base de volta. Antigamente era 33, 34, hoje é 28, né? Sim. A gente está sempre formando a maioria para votar as coisas na Assembleia e o governo é muito forte dentro da Assembleia com os deputados. Mas, claro, surgiu daí uma base também de aliados oposicionistas, né? Que eu não sei até quando vai isso, mas hoje nós temos sim, a população entende como adversário, como adversário político, né? Dentro da casa, hoje já se forma ali uma oposição, sim. Perfeito. São 2h59. Nós estamos recebendo aqui no programa Abrindo o Verbo a deputada estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale. São 3h em ponto, a gente vai continuar esse papo no próximo bloco. Tem muito assunto pra gente discutir. 3 horas. ZYR 138, Rádio Mirante News FM 104,1. 40 kW de potência. Estúdio na Avenida Ana Jansen 200. São Francisco, São Luís, Maranhão. Abrindo o Verbo na 104,1. Hospital do Cabelo, excelência em cada fio transplantado, informa a hora certa. 15h. Conheça o Hospital do Cabelo MC Ré, comandado pelo dermatologista Dr. Marcelo Cortez, especialista em transplante capilar. O Hospital do Cabelo conta com uma equipe especializada, entregando resultados supernaturais e reais. Agende agora a sua avaliação, sem custos, pelo telefone 989-7007-9464. Hospital do Cabelo, excelência em cada fio transplantado. O São João da TAI está chegando com uma edição gratuita, abrindo a temporada mais esperada do ano. Dias 6 e 7 de junho no Espaço Reserva. Vai ter música, cultura e muita emoção. Joelma, João Gomes, Limão com Mel, Márcia Felipe, Pedro Sampaio, grupos de Bumba Meu Boi e muito mais. É de graça, minha irmã. 6 e 7 de junho. Vem viver o maior São João do mundo. Apoio Grupo Mirante. Ao construir ou reformar um imóvel, fique atento à posição da rede elétrica. Mantenha uma distância segura da rede elétrica ao manusear objetos que conduzam eletricidade e use EPI. Jamais improvise e use sempre fios novos e materiais certificados. Em caso de acidentes, desligue o disjuntor ou a chave geral e chame o socorro. Movimento Você Mais Seguro, uma campanha Equatorial Energia. Por você hoje, pelo futuro todo dia. Amiga, vamos testar esse liquidificador novo? Tá, mas só se você tirar ele de perto desse molhado, né? A toda hora, Equatorial. Jamais mexa em eletrodomésticos com corpo molhado. Para ligar um aparelho na tomada, sempre segure no plug. Não tente fazer improvisos com fios elétricos. E lembre-se, um equipamento elétrico por tomada. A toda hora, a Equatorial te alerta sobre riscos e perigos. A toda hora, Equatorial. Melhore a sua saúde física e mental e dê adeus às dores. Controle a diabetes, regule os intestinos, aumente a libido e a disposição com o óleo de avestruz da Amazon Strútil. É um suplemento rico em ômegas, vitaminas, minerais e aquilgliceróis. Pode ser tomado por todas as pessoas de qualquer idade. Adquira o seu óleo de avestruz Amazon Strútil no Muniz, demais casas de produtos naturais e farmácias. Ou ligue 988173292. Fribal, especialistas em carne, informa a temperatura. 30 graus. O calor da fogueira esquenta o coração, que a Fribal tá na ilha fazendo alegria do meu Maranhão. Ofertas especiais Fribal. Acém com osso e chambaril bovino com osso, R$17,99 o quilo. Peito com osso e paleta bovina com osso, R$18,99 o quilo. Miolo de acém com osso e assado especial com osso, R$19,99 o quilo. Nossa ilha Fribal, lê. Queira passear. No
carro, no rádio, na internet. Você ouve Mirante News FM. Wallace Brito. 3h03, estamos de volta aqui no Abrindo o Verbo, hoje recebendo a deputada estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, do PSB. Deputada, a Assembleia Legislativa vai passar por uma mudança em um dos deputados, né? Ou uma nova deputada vai chegar ao mandato. A senhora até tocou no assunto, é a deputada Helena do Alibe, que deve assumir já na próxima semana. É isso, né, deputada? Sim, ontem eu fiz uma das coisas mais tristes, assim, enquanto presidente da casa, né? Que foi uma reunião para declarar vago o cargo do deputado Emetério. Sim. É uma coisa que a gente que se esforça tanto para chegar à Assembleia, corre tanto atrás de voto, né? Participa de um pleito e acaba culminando com um problema como esse. Mas é um problema que a Assembleia tinha que passar, né? É um problema que veio da Justiça e nós tivemos que cumprir com a decisão judicial. O deputado Emetério teve direito de se manifestar e foi, na verdade, a Assembleia só cumpriu. É uma ação declaratória de nulidade, né? De afastamento. A gente fez a reunião ontem. E também a deputada Helena é a suplente e deve assumir. Agora também quero fazer justiça à deputada Helena, que em nenhum momento, né, ela provocou essa situação, pressionou, ela está pacientemente esperando o resultado da Assembleia, assim como também o deputado Emetério sabe que não partiu da Assembleia, né, esse problema. Mas, enfim, ontem foi virada de página, a mesa diretora se reuniu dentro do prazo estabelecido no regimento interno da casa a deputada Helena deverá assumir. Hoje foi para publicação, acho que é publicado amanhã, né, a vacância do cargo, e a deputada Helena deve assumir na segunda ou terça-feira. Deputada, o governador do Maranhão, o governador Carlos Brandão, está cumprindo uma agenda internacional importante. Nós até já destacamos isso com relação à busca de novos parceiros, inclusive parceiros internacionais, de comércio, de exportação de carne bovina. O estado do Maranhão vem fazendo um trabalho fundamental e um trabalho importantíssimo no sentido de vacinar o seu rebanho livre de febre aftosa. Eu queria saber da senhora a importância também dessa agenda e também dessa certificação internacional, né? O Maranhão sendo colocado em paridade com outros países nesse requisito, nesse aspecto do comércio, da exportação de carne. O nosso rebanho ultrapassa 10 milhões e uma notícia muito boa aqui para o estado. Olha, como é a história, né? O governador Carlos Brandão, na época do governador Zé Reinaldo, foi ele que iniciou, né, todo esse trabalho para tornar o Maranhão uma zona livre da aftosa. E quis Deus que o governador estivesse hoje governador do Maranhão para receber esse título em Paris, né? Então, é uma coisa muito importante para o Maranhão, vai colocar aqui a carne no mercado do país inteiro e até do mundo, né? É uma conquista do Estado, e o governador foi convidado pelo presidente Lula para estar lá nesse momento. Ele ficou muito feliz, mas ele é muito ágil, é um governador muito trabalhador. Ele aproveitou a viagem aí e já foi na Unesco, já marcou a data de entregarem o título de Patrimônio Natural da Humanidade para os Lençóis Maranhenses. Provavelmente já será aí no começo do outro mês, no meio do outro mês, lá de julho, a gente não sabe ainda o dia, ele marcou lá na Unesco. Aproveitou a viagem para fazer contatos, para trazer indústrias para o Maranhão, investimentos para o Maranhão. Então, o governador Carlos Brandão é esse homem que vai buscar as melhorias para o Estado, onde quer que ela esteja. Por isso que eu o admiro muito, viu? A propósito, a senhora mencionou o presidente Lula.
existe uma proximidade, né, entre o governador Brandão e o presidente Lula. Recentemente estiveram juntos e anunciaram também uma obra importante aqui em São Luís, que foi a extensão da Avenida Litorânea e outros investimentos. Como é que a senhora analisa essa relação entre o governador e o presidente da República? Olha, primeiro eu vou falar da característica do governador Carlos Brandão. Ele é um governador pacificador, um governador tranquilo, um governador trabalhador e que faz parcerias. O governador Carlos Brandão faz parcerias com empresas para vir investir no Maranhão, faz parceria com os municípios, onde o município ajuda, faz a contrapartida e o governo do estado investe pesado nos municípios. O governador Carlos Brandão faz parceria com o governo federal. O presidente Lula, o presidente que o próprio Carlos Brandão, governador Carlos, votou. Então, como ele é um homem que corre atrás, ele é um governador que gosta de parcerias, de fazer parcerias, de trabalhar muito, é claro que ele tem uma atenção especial do presidente Lula. Ele tem uma atenção especial da classe política. Todo gestor quer melhorar seu município. Sim. Todo gestor, mas não cai nada de graça. Eu fui prefeita há 8 anos, nunca foi nada para o meu município que eu não fosse buscar, em Brasília, principalmente. Não se mover fica difícil, com os né? meus parceiros deputados. Então, assim, é difícil, porque ninguém investe onde não tem projeto. O governador passou um ano, praticamente, da gestão dele, fazendo vários projetos grandes, importantes, para melhorar São Luís e todo o estado, né? E o que eu mais admiro no governador é que ele é um governador que enfrenta os problemas. Ele não se esconde, ele é um governador que as coisas estão acontecendo porque problemas acontecem todo dia durante as gestões. Todo dia. Quem ia adivinhar que ia quebrar uma ponte no Maranhão? Quantos anos tem essa ponte? Veio cair quando? No governo do Brandão. E as consequências disso? O governador está sofrendo. Porque tem que dar conta das estradas, o trânsito foi desviado e tudo. Até uma pauta assim que é importante a gente dizer, o governador está em cima, está trabalhando, foi no governo federal buscar ajuda, porém ajuda, porque a maior parte do recurso ele é estadual. E é uma coisa que se demora, são obras demoradas. Mas o governador não tem se escondido, ele tem enfrentado, né? Com todas as dificuldades, essa parte aí tem enfrentado. Mas o governador tem tido grandes conquistas no estado. Olha, a ampliação da rede de hemodiálise é uma coisa impressionante. Dobrar o número de cadeiras, tirar essas pessoas do sofrimento que elas estão. 3 horas, muitos, 3 horas de viagem para vir, 3 para voltar, 3 na máquina. O governador Carlos Brandão, com esse programa de ampliação das cadeiras de hemodiálise, que é só um exemplo que eu estou te dando aqui, de tantos outros trabalhos do governador, ele tira muita gente do sofrimento e dá muita qualidade de vida para o povo do Maranhão. Então, eu acredito que toda gestão é assim, né? Tem pontos fortíssimos, tem pontos fracos, mas um dos pontos fortíssimos do governador é enfrentar os problemas, correr atrás de soluções, correr atrás de recursos, e ele tem se saído muito bem. Perfeito. E ainda nessa questão de investimento, de trazer melhorias aqui para o estado, estamos no momento junino. Deputada, eu sei que a senhora gosta muito, né, desse momento. Adoro São João. São João é a cara do povo do Maranhão, Wallace. E um dos principais arraiais aqui do estado é o Arraial da Assembleia. Eu queria que a senhora atualizasse para a gente como é que estão os preparativos para esse importante arraial, que eu confesso ser um dos meus preferidos, viu, presidente? E eu vou aproveitar, Mirante, para fazer a propaganda do Arraial da Assembleia, porque o meu interesse é que a Casa do Povo esteja cheia de gente do Maranhão, né? Então, Wallace, o Arraial da Assembleia vai acontecer do dia 19 até o dia 22 de junho. E, como sempre, é um arraial solidário.
todas as barracas são destinadas a instituições filantrópicas, igrejas, entidades que não têm nenhum tipo de fins lucrativos. Então, se você vai no Arraial da Assembleia, você se diverte, você brinca com segurança e você também ajuda as questões sociais no Maranhão, né? Então, é isso que eu acho mais legal lá no Arraial da Assembleia. Eu vou estar lá todos os dias, curtindo as brincadeiras. A gente também promove a cultura do Maranhão. Lá estão todas as brincadeiras tradicionais. É um arraial familiar. Né? Então, assim, é muito bom, é muito legal o Arraial da Assembleia. Então, estão todos convidados. Lá mesmo naquele espaço do estacionamento, né? Onde sempre vem acontecendo, todos os anos. Vai ser lá no mesmo local. A gente sempre faz parceria ali com o Sebrae. Os carros ficam estacionados ali. A gente redobra, triplica a segurança para que as famílias deixem seu transporte lá. A gente disponibiliza ônibus para aqueles que não querem vir a pé. O nosso arraial é inclusivo, tem toda uma preocupação com as pessoas portadoras de deficiências. Né? Acessibilidade, então, né? Tem acessibilidade. É um arraial muito bem planejado e pensado para acolher a todo o povo do Maranhão. E a propósito, para além do Arraial da Assembleia, os outros locais, os outros pontos de cultura fazem com que esse momento aqui no estado não represente apenas um fortalecimento da nossa cultura, mas também é um crescimento econômico, né? Olha, sem sombra de dúvidas, existem pessoas que fazem críticas, porque assim, a oposição ela tem que encontrar um defeitozinho para falar, né? Porque senão não tem assunto. Mas eu acredito na sabedoria popular, o povo sabe avaliar. Então, o São João é muito importante no estado, porque ele traz renda para a população. É o que vende bala, é o que vende doce, é o que vende comida, é o que vende bebida, são as próprias brincadeiras. Você sabia que numa brincadeira dessa movimenta a vida financeira de muita gente? Por exemplo, num boi tem a bordadeira, tem a costureira, tem a que faz o chapéu, tem as que faz os adornos, né? Então, tem o que desenha, né? Porque já são super profissionais, desenham as fantasias. Então, tem o ônibus que transporta a brincadeira. Uma brincadeira dessa é um mundo de gente que está por trás dela, trabalhando, ganhando o seu dinheiro, com o suor do seu rosto, né? E com amor, porque quer ver a brincadeira dançar. Então, São João movimenta internamente o recurso do estado, como também traz muito recurso, capta muito turista para cá nessa época. Os hotéis ficam lotados, as praias ficam lotadas, restaurantes lotados. Meu pai era taxista, em época de festa, os táxis, os Uber, todo mundo fatura, né? Faturando, né? Ganhando o seu pão de cada dia. Então, uma indústria turística ainda uma grande fonte de renda. E aqui no estado, o governador, que tem esse olhar empreendedor, ele investiu pesado para que esse turista venha. São João, ele atrai, acho que é o maior São João do Brasil, né? Do mundo. Então, atrai muitos turistas, a cidade fica muito lotada, né? Presidente Iracema Vale, vamos voltar a falar de política? Vamos embora! Estamos nesse ano pré-eleitoral. A senhora já falou que tem muita movimentação agora, visando as eleições do próximo ano. E a conjuntura nacional, presidente, a gente vem acompanhado as últimas movimentações e, como a senhora até chegou a destacar numa das minhas perguntas, existiu uma separação num grupo que era consolidado, era abrangente e, algumas vezes, por interesses próprios, houve uma divisão. E hoje, a percepção que nós temos é que o governador do Maranhão, Carlos Brandão, e seu vice-governador, Felipe Camarão, estão separados, estão em campos diferentes. E há uma dúvida muito grande para saber se o Felipe Camarão, né, será o sucessor do governador Carlos Brandão. Muito se fala até no seu nome, Iracema Vale, como candidata a governadora do Maranhão no ano de 2026. De que forma a senhora analisa
toda essa percepção política, todo esse cenário visando o próximo ano? Eu sou deputada estadual, né? A minha base ela está toda preparada para disputar uma eleição de deputada estadual. Sim. Né? Mas a eleição ainda está muito longe, né? Muita coisa ainda pode acontecer. Agora, eu sou aliada de primeira hora do governador Carlos Brandão. O candidato que o governador Carlos Brandão apoiar, esse é o meu candidato, né? Com toda certeza. O governador pediu e disse que esse ano ele quer trabalhar, ele quer mostrar serviço, ele quer ir a Paris buscar investimento, ele quer ir a Brasília fazer parceria, porque o interesse dele esse ano não é tratar de eleição. É um debate muito antecipado. O governador quer deixar o momento da eleição para a eleição. Né? Agora, existem preferências. Tem quem prefira o vice-governador. Eu prefiro o Orleans Brandão, mas é uma preferência minha. Né? A senhora prefere o Orleans Brandão? Eu prefiro o Orleans Brandão. Né? É um homem jovem, é municipalista, está ali ao lado do governador, sabe de tudo que acontece no governo, conhece o Maranhão como a palma da mão, conhece tudo no Maranhão. Eu fico impressionada como ele capta rápido as coisas, como ele se envolve com os problemas do Estado, como ele traz soluções para esses problemas, porque eu convivo ali com ele diretamente, com o secretário. Mas essa é uma preferência minha, não eu sou de grupo, eu sou uma mulher que trabalho, faço política de grupo. Né? Então, o grupo político vai definir um nome. Existem outros nomes que também são muito bons. Cada um tem o seu. Esse momento agora é o momento da gente estar olhando, né? Olhando as pessoas, olhando as possibilidades, olhando o perfil de cada um, o comportamento de cada um. Então, com certeza, o governador, que é o nosso líder político, ele saberá o momento certo de dizer quem é o candidato dele. Ele vai falar. Mas existem as preferências pessoais de cada um, que não significa que será a opção do governador. Eu farei a opção do grupo. É claro que eu sou de grupo, a gente tem que fazer a opção, porque eu faço política de grupo. Né? Pertenço a um grupo que tem um líder, o líder chama-se Carlos Brandão. Então, a gente vai aguardar o momento exato para essa definição. E, a partir desse momento, é que a gente vai estar se movimentando politicamente em favor do nome que o governador achar que é o melhor para conduzir o Estado. A senhora pensa que se a base do governo, que a senhora faz parte, tiver essa mesma percepção que a senhora tem de preferência pelo Orleans Brandão, como é que fica a situação do Felipe? Ele declina, ele de repente pode declinar a favor dessa candidatura ou acha que também vai empregar a sua própria? Olha, tu está me perguntando uma coisa que eu não posso responder porque eu não sei, eu absolutamente não sei. Essa pergunta tem que fazer num outro momento, se essa situação se apresentar, que a gente não sabe, é uma coisa muito vaga, é precipitado a gente fazer qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de opção, isso daí Sim. Eu não sei dizer e nem quero dizer, porque isso daí é uma coisa muito pessoal, muito particular, todos têm direito de se candidatar, entendeu? Então, no fundo, a gente tem uma torcidazinha, a gente puxa um sacozinho, que é político, né? Tem uma torcidazinha, mas quem realmente vai definir isso? E no momento que achar melhor, é o governador Carlos Brandão, do nosso alinhamento político. E eu pergunto isso, presidente Iracema, porque o grupo foi eleito, né, em conjunto. Sim. Um grupo que era grande lá em 2022, hoje a gente vê que é subdividido. E se de repente essa divisão continuar acontecendo, de que forma que isso vai ser impactado, né? Pelo líder, governador Carlos Brandão nunca pregou a divisão e nem prega. Nunca. Pelo contrário. Você acha que tem tempo para reconciliação? Não, eu não sei nem se
reconciliação a palavra, né? Porque se a gente perguntar para os próprios deputados, hoje mesmo, a gente conversando, e os deputados na casa dizem, não, eu sou aliado. Eu só tenho uma opinião formada, nem eles não se declaram adversários, né? Então, na verdade, é complicado a gente falar em divisão. O governador nunca pregou divisão. Pelo contrário, ele é um governador que conversa muito, chama muito, dialoga. Acontece que não se pode atender todos os desejos de todo mundo, né? Não se satisfaz todos os desejos de todos os políticos. Mas ele tem agregado muito, chama, conversa, concilia, apoia em determinados assuntos. O governador Carlos Brandão só não faz mesmo assim, por alguém, aquilo que ele realmente não pode, não está ao alcance dele. Mas ele não é perseguidor. Não vi nenhuma ação que o governador tenha botado contra alguém na justiça. Não vejo nenhum movimento do governador para perseguir A, perseguir B. Não existe isso no governador. Isso daí não. O governador ele é tranquilo, pacificador. Se depender do governador, todo mundo senta numa mesa, conversa, dialoga, resolve. Ele é assim, eu admiro ele demais. Admiro demais. Deputada Iracema, eu volto a falar sobre as suas pretensões para o próximo ano. A senhora chegou até a mencionar, né, que existe uma intenção de consolidar uma candidatura para deputada, mas quando o seu nome é citado, seja em pesquisa, seja em enquetes, enfim, quando é citado no métier político como uma candidata ao governo ou possível vice-candidata ao governo, de que forma a senhora recebe isso? E assim, qual que é a sua projeção mesmo para o próximo ano? Olha, eu vou tornar a te dizer, eu sou pré-candidata a deputada estadual. Perfeito. Eu sou do interior, eu gosto de ditado, viu, gente? O povo do interior gosta de fazer um ditadozinho, então eu só coloco meu pé onde ele alcança. Então, eu tenho muitos amigos que eu quero ajudar, que eu quero apoiar. Hoje eu estou presidente da Assembleia, eu estou ajudando os nossos queridos amigos deputados estaduais que estão ali lado a lado com a gente, apoiando o trabalho deles, reforçando o trabalho deles. Existem amigos deputados federais que a gente está ali apoiando, ajudo o governador Carlos Brandão dentro das minhas possibilidades politicamente, a gente está se ajudando. Então, assim, eu faço esse trabalho porque, como eu te disse, eu sou uma política de grupo, Agora, dizer, Iracema, você não vai ser isso, eu não descarto nenhuma possibilidade, porque a eleição é ano que vem. E eu fico envaidecida, que é o político que não fica. Envaidecido de ver seu nome bem cotado, bem avaliado. A gente fica, porque a gente trabalha para isso, para que a população se agrade, para que a população aprove, porque ela gosta do trabalho da gente. Mas não significa que a gente tenha ambição para isso, esteja trabalhando para isso. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é trabalhar em prol do Maranhão, em prol da nossa região, fazer um bom trabalho, mostrar um bom resultado nas urnas, apoiar o nosso grupo, sair com um candidato a governador vitorioso das eleições, porque eu vou trabalhar dobrado, triplicado para que isso aconteça. É muito importante o Maranhão estar no trilho certo, né? É isso, a história é essa. Presidente Iracema Vale, já estamos na metade do ano, né? E ainda tem o ano que vem do atual mandato. O que a senhora considera que é prioridade hoje na Assembleia Legislativa? São muitos projetos, né, que são apresentados, muitos interesses. Quais são as perspectivas e projetos que a senhora considera que serão fundamentais ainda nesse restante de ano? Porque certamente a discussão política acaba influenciando muito, né, os trabalhos da casa. Mas tem assuntos importantes que o Maranhão não pode parar. O que a senhora considera aí prioritário? Não, eu quero fazer justiça com a Assembleia. E aí com todos os oposicionistas, com os governistas, com os que não são nem oposicionistas nem governistas, que se consideram independentes, com os que são oposicionistas e
Não, são aliados oposicionistas, não sei nem chamar. Eu quero fazer justiça com todos, com todos. Quando o assunto é de interesse do Maranhão, todas as pautas estão sendo votadas, trabalhadas. Os deputados nunca deixaram de que, por conta da política, coloque um projeto de interesse da população do Maranhão, né, na Assembleia, dê sua contribuição legislativa. Então, assim, são muitos projetos votados todo dia. Todo dia tem projetos de interesse de todos, né? De todos os segmentos ali representados. Então, assim, não posso nem te dizer um projeto em especial, porque eu estaria fazendo injustiça com a casa, com os demais deputados. Se você vê a relação de projetos que a gente vota e aprova todos os dias, é muito grande. Então, nesse aspecto, a gente tem que fazer justiça com os deputados. Não houve um dia sequer que não houve sessão por falta de projeto, por falta de interesse de deputado. 3h29. Nós recebemos hoje aqui na programação da Mirante News, no Abrindo o Verbo, a deputada estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Iracema Vale. Eu quero mandar um abraço. Pois não, pode se sinta à vontade. Olha, é porque o Juraci é o nosso diretor de comunicação da Assembleia. É uma pessoa maravilhosa que a Mirante emprestou, né? Está emprestado. Está lá fazendo um trabalho muito bom lá naquela casa. Eu sei que ele trabalhava justamente nesse programa, né? Abrindo o Verbo. Eu não posso sair daqui sem registrar esse alô para ele, que ele deve estar lá todo com vontade de estar aqui. Ele é aquele famoso capela de rádio, viu, presidente? Não sabe a vontade que ele... Olha, eu gosto mais de rádio do que de TV. Né? Eu não quero que o povo da TV se chateie, mas é porque eu falo demais e quem gosta de conversar muito, parece que o rádio deixa a gente mais à vontade. Claro. Né? E em virtude disso, o convite está feito para a senhora voltar aqui outras vezes para falarmos de vários outros assuntos. O papo foi bom, passou rápido e já fica franqueada a oportunidade. Muito obrigado pela presença hoje, presidente. Eu que agradeço o convite. Peço desculpas por a gente não estar sempre cedendo entrevista, não é por outro motivo, é falta de tempo, a gente trabalha muito. Independente do serviço da presidência da casa, tem o serviço da política, né, Iracema Vale, da deputada estadual, que além de cuidar ali da casa, dos 41 deputados, eu ainda tenho que cuidar da minha votação, cuidar do meu povo, da minha região, que eu não posso descuidar dos meus amigos. Então, a gente anda sempre muito ocupada, né? Tem a agenda da presidência também, que a gente faz muito e às vezes aperta. Mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento à Mirante. Quero falar para o povo do Maranhão, que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, que podem confiar na presidente Iracema, podem confiar na Assembleia Legislativa do Maranhão, que nós estamos fazendo o melhor possível. O que o povo do Maranhão pode esperar da Iracema é isso, é sempre dar o seu melhor. É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, que Deus tem me abençoado muito, e é só gratidão a essas pessoas que apostaram em mim. Muito obrigado mais uma vez pela presença. São 3h30 na capital. Tchau, tchau.